Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ArcTalks Podcast. Seu podcast voltado para a área de arquitetura, construção, decoração e mercado. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, um tema que a gente acha muito interessante e a gente acredita que é fundamental que todos os nossos inscritos, todos os nossos parceiros tenham um pouquinho esse conhecimento que acaba sendo um diferencial muito grande no mercado. É um tema que está muito atual, então vai valer muito a pena. Luizão, o que a gente pode falar da nossa convidada? Hoje eu gostaria de apresentar a Ana Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Ela é bauruense, mas atualmente ela reside na cidade de Agudos. Então eu gostaria de apresentá-la para todo mundo. E gostaria também que você, Ana, falasse para a gente um pouco da tua trajetória, da tua carreira, a sua formação. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Certo. Bom, eu iniciei minha carreira na arquitetura quando eu me formei em 2021 para 2022, né? Era época de pandemia, né? Eu apresentei meu TCC em casa e a minha vida na arquitetura, ela iniciou acho que desde a infância, porque eu sempre desenhei, eu só não sabia onde isso iria me levar, né? Certo. Então eu sempre gostei muito de desenho, de geometria, de paisagens, casa. E talvez a minha vontade de ter uma casa fez eu querer ajudar as pessoas também a ter uma casa. Legal. Né? De início, assim. Mas a minha avó, eu até contei já muito essa história, a minha avó me viu pequenininha desenhando no chão e falou, essa menina vai ser arquiteta. Eu nem sabia o que era uma arquiteta. Então, ao longo dos anos, eu comecei a pesquisar sobre. Quando chegou a época de faculdade, né? Falei, o que eu vou fazer da minha vida? Comecei a pesquisar, fazer aqueles testes de aptidão, né? Falei, olha, realmente, design, arquitetura tem a ver comigo. Só que era um curso caro e as faculdades que tinham na época eram em período integral. Então, era um sonho que eu tive e me frustrei. Falei, não, agora não vai dar. Mas ainda fiquei com aquela vontade de fazer. E aí passaram mais alguns anos, surgiu o ProUni, eu fiz o ProUni. Consegui a bolsa 100% e consegui fazer a faculdade. Iniciar, né? Porque eu iniciei a faculdade e eu tinha que concluir até o final depois. Certo. É outro desafio. E depois que eu me formei, depois de muita luta, né? Porque a faculdade de arquitetura, ela não é fácil. Não é fácil, verdade. Todo mundo fala, ela né? é uma das mais difíceis, tanto na prática e mentalmente, né? Mas eu não me arrependo, eu amo. Sempre amei cada aula. Sinto falta até hoje das aulas, mas enfim. E depois que eu me formei, no último ano, né, que eu comecei a conhecer o design biofílico, eu decidi aplicar isso no meu trabalho. Mas de início aos poucos, porque eu também estava conhecendo, aprendendo, né, o que era o design biofílico, e fui aplicando e tenho aplicado até hoje. Dimitri, eu acho que muita gente não deve saber, pelo menos eu não tenho pouca informação a respeito também. da arquitetura biofílica. Eu acho que vale a pena a Ana falar para a gente um pouquinho como é que funciona a arquitetura biofílica, como ela consegue colocar essa arquitetura nos projetos dela, né? Sim. Aliás, a gente estava conversando em off, né? Sim, E ela falou nos bastidores. Nos bastidores. E existe na verdade, a arquitetura biofílica e tem o design biofílico, Design na verdade. biofílico, isso. Não é arquitetura biofílica, é um design biofílico. Existe os dois, na verdade. A arquitetura biofílica é a arquitetura que tem um design biofílico aplicado. Tá, entendeu? Então, tá. eu fiz dessa forma o meu nicho para que as pessoas compreendam que é arquitetura. Uhum. Porque se fala design biofílico, elas já vão relacionar design de interiores. E não é só isso. Né? Tem também a área de designer mesmo. Projeto arquitetônico Isso. também, e você tem algumas... Então, mas aí a pergunta, o que Exato. é arquitetura biofílica? A arquitetura biofílica. Ela é uma arquitetura que ela se conecta com a natureza. Então, espaços, no geral, pode ser uma praça, na praça já vai ter, né, o espaço, mas pode ser uma área externa, urbana, pode ser interiores, pode ser uma empresa, pode ser a casa. O meu nicho, geralmente, eu trabalho mais com casas e áreas comerciais, como clínicas, espaços comerciais, lojas também. Mas
é a conexão da arquitetura com a natureza. Então, a arquitetura no geral, tanto a arquitetura quanto interiores. E essa conexão, já existem estudos que comprovam quando o ser humano tem contato com a natureza, a saúde dele melhora, a qualidade de vida melhora, a respiração melhora, né? O humor dele melhora. Então, esse é o foco, ajudar as pessoas através da arquitetura, conectando ela com a natureza. Em projetos corporativos, por exemplo, nos escritórios, se você utilizar esse tipo de arquitetura, design biofílico, você pode aumentar consideravelmente o desempenho dos funcionários dentro da empresa, entendeu? Eles terão mais qualidade de vida, vão trabalhar com mais conforto, de uma forma mais adequada. Certo. É uma empresa que tem uma janela que mostra a luz do sol, que tem essa interação com o exterior, certo. As pessoas realmente vão gostar de estar nesse espaço, independente de que seja numa empresa ou em casa, né? Você falou da janela, eu estava pensando aqui, quando você fala biofílico, você pensa em vida. Aí você pensa, eu principalmente, em planta, né? Mas não é só as plantas, né? Não. Então você falou de janela, luz do sol. Sim. O que mais que você... Eu falo bastante de planta porque eu gosto de planta, mas certo. Não é só, é tudo que envolve a natureza, é a luz do sol, é o ar, a ventilação natural, até mesmo os animais. Quem tem animal de estimação, isso também. Porque quando a gente vai projetar, a gente tem que pensar se tem animal de estimação, se vai ter contato com o ar, a ventilação natural, a iluminação natural, como que ela vai interagir com essa casa, com esse espaço. Então, o estudo que eu faço quando eu estou desenvolvendo o projeto é com o foco do bem-estar. Não é para deixar só a casa bonita, só certo. ela funcional. É para que a hora que a pessoa entrar ali, ela tenha esse contato e se sinta melhor ali dentro. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, a arquitetura biofílica, ele é um conjunto... É uma metodologia... É uma metodologia... É um ecossistema. Com várias técnicas. Isso. Então, é uma coisa que, além de trazer a questão da vegetação, também prioriza a questão da iluminação natural, ventilação natural. Cores também. É nessa vibe, então. Isso, nessa vibe. Cores, o que mais? Vamos ver... A iluminação natural, ventilação, até mesmo sustentabilidade. Tá conectado com isso. Que é um tema que já há alguns anos já está sendo... Neuroarquitetura também, que é a sensação do espaço, o que a pessoa sente. Por isso que eu falei das cores. Existe a psicologia das cores, né? Mas esse estudo, ele mostra como cada cor faz a gente se sentir. Isso é utilizado no design de várias marcas. Mas na arquitetura, nos espaços, principalmente quarto, sala, cozinha, cada ambiente, a pessoa precisa se sentir de um jeito. A iluminação, até mesmo a iluminação artificial. Eu gosto muito da iluminação natural, mas a iluminação artificial também. Ela passa uma sensação que a pessoa, de acordo com a cor daquela iluminação, ela vai ter uma sensação, né? Então... Talvez a iluminação sendo... direta ou indireta, também tem cor mais fria, neutra, exatamente. Isso. Exatamente. Eu acho o tema legal, só que aí surge a primeira dúvida, que é a questão seguinte. Claro que quando você vai elaborar um projeto do zero, eu acredito que seja um pouco mais fácil você implantar esse conceito desde o início, já da conversa com o cliente. Mas eu acredito que tenham situações onde você tem que trabalhar com um ambiente já pronto, uma casa... Uma reforma. Uma reforma, uma ampliação, né? Um retrofit. Como é que é quando você tem que implementar esse conceito, tem que colocar essa ideia, tem que colocar essa linguagem num ambiente que, a princípio, pode não ter sido planejado para essa finalidade? Sim. Além do desafio de fazer a adaptação desse espaço que a pessoa quer reformar, né? Que é um desafio. Tem um desafio, às vezes, de fazer a pessoa entender o quanto que isso vai ajudar ela. Que não é só ela. Porque isso, o valor do projeto, ele não aumenta por conta disso. Eu acho que isso é uma obrigação do arquiteto fazer. Porque quando a gente se forma... A gente tem que promover a qualidade de vida das pessoas e proteger o meio ambiente. Isso é uma promessa que a gente faz quando a gente se forma. Então, eu explico para a pessoa que, às vezes, ela não gosta de planta, por exemplo. Então, eu falo, você não gosta? Então, vamos colocar um quadro bonito para que lembre a natureza. O que você gosta da natureza? Eu gosto de terra. Então, vamos usar as cores da terra, entendeu? Eu tento encontrar uma forma que agrade
de acordo com aquele cliente, porque cada projeto é único, né? É único. Então, eles precisam se conectar da forma deles na natureza. Eu não posso... se eu gosto de planta, o cliente vai ter que aceitar a planta. Não é assim que funciona, sim. né? Acho que qualquer arquiteto tem um estilo e quer aplicar, mas às vezes o cliente não gosta. Então, a gente tem que ir conversando para entrar num consenso os dois. E na reforma, principalmente, além da dificuldade de ser uma reforma, né, que é um desafio, tem a questão de convencer o cliente que aquela reforma não vai ficar mais cara e o que eu estou colocando é para contribuir para a saúde dele, para a qualidade de vida dele. Porque, às vezes, muitos clientes acham desnecessário colocar um vaso de planta. Vai sujar. Uma árvore, vou ter trabalho. Eu não consigo cuidar de planta. Mas essa janela vai ficar entrando sol. E assim, existe um estudo para o sol entrar na casa, não atrapalhar. Existe um estudo para a ventilação entrar na casa e não atrapalhar a vida da pessoa. Sim. Então, eu vou explicando isso. Falo, não, a gente vai fazer assim, mas eu vou fazer de uma forma que vai entrar aqui e vai sair por aqui, igual. Entendi. Aí eu faço 3D, eu faço, às vezes, até um vídeo com o estudo solar para ela entender como que o sol vai interagir ali, a ventilação também. E aí, eles vendo, eles falam, realmente vai ficar bom. E aí eles aceitam, a maioria. Então, Ana, deixa eu aproveitar e te perguntar, já que você está falando sobre isso, que provavelmente você deve ter encontrado ou ainda encontra muita resistência por parte dos clientes, né? Sim. Como é que foi isso? Desde o começo que você começou a implantar esse tipo de arquitetura, de design biofílico, as pessoas, num primeiro momento, aceitam, respeitam, entendem, ou realmente é difícil, você tem um pouco de dificuldade? Uma resiliência por parte deles, né? Como que funciona isso? Explica pra gente. No mundo da arquitetura, existe um padrão que muita gente segue, principalmente quando a gente se forma, né? A gente vê o que todo mundo, a maioria faz e acha que é o certo e segue. No início, eu não tinha essa mentalidade. Eu pensava realmente focar no design biofílico. Só que, em algum momento, eu precisei me adaptar ao mercado para que eu pudesse continuar como autônoma. Porque Entendi. eu sou autônoma até hoje. Senão, eu teria que entrar em alguma empresa e continuar na área. Então, eu decidi que eu ia me adaptar naquele momento da minha vida, para mais para frente eu continuar com esse projeto com mais firmeza, Entendi. com mais vontade, assim, também. Então, eu parei por um momento. Alguns projetos meus foram mais padrão, assim, tradicionais, né? Aquela casa mais moderna, mais contemporânea, que não seguia muito design biofílico. Isso me magoava, às vezes, porque o meu foco era... Mas por uma necessidade por uma... financeira, Sim, digamos assim, exatamente. né? Faz parte Se do manter jogo. Faz no parte, mercado. acontece. Acontece em toda a profissão. Teve que abrir mão, né? Mas eu guardei, eu tinha lá todos os detalhes anotados na minha agenda, o que eu queria fazer, os meus planos, as cores que eu queria usar na minha logo, tudo isso, estava tudo planejado. Eu falei, eu não vou desistir, só vai ser por um tempo. Até eu me organizar e quando eu estiver bem para fazer isso, eu vou voltar. E eu não voltei esse ano. Já faz um tempo que eu venho mudando os meus conteúdos, aplicando com mais firmeza nos projetos, o design biofílico, e os clientes têm aceitado. E esse ano eu resolvi realmente mostrar isso para todo mundo. Eu mudei minha logo, eu mudei minha identidade visual, eu realmente estou me assumindo como arquiteta biofílica para que eu possa realmente mostrar da forma que eu faço, eu gosto e que eu sou. Você considera que você está mais preparada hoje para encarar a realidade mesmo do mercado? Talvez naquela época eu nem estava tão preparada assim, certo, com as técnicas que eu sei hoje, que eu ainda tenho muito para aprender, mas naquela época talvez eu não estava. Então, talvez não era o momento também. Entendi. Hoje eu entendo isso. Então foi uma parada estratégica que realmente acabou funcionando. E eu acho que essa questão de você realmente assumir esse conceito profissional falando, eu acho que é importante, mas aí surge uma questão, acaba aparecendo uma crítica muito grande frente ao sistema atual. Sim. Vou te dar um exemplo aqui, porque a ideia é colocar também um pouco de lenha na fogueira. Lógico. Às vezes a gente entra geralmente em condomínio isso, né? E você vê a importância que eu acho que a arquitetura e o design biofílico
ele tem que ter esse envolvimento com a natureza, mas eu acho importante isso ser feito de uma maneira bem pensada. Sim. Por exemplo, o que eu vejo muito em condomínio fechado é uma sala na frente da casa com pé direito enorme, toda envidraçada. É lindo. Só que você entra nos condomínios, o que mais tem é cortina, tampando esse sol. Aí a gente fala, poxa, mas o sol não é legal? O sol é legal, o sol é importante. Só que você não quer assistir um filme na sua casa num domingo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, com sol na sua cara. Entendeu? Tem um vidro gigante. Um vidro gigante. E uma cortina gigante. E uma cortina gigante. Então, assim, a questão é importante você ter iluminação natural, é importante você ter ventilação, mas você tem que ter o conhecimento de usar isso de uma forma que seja benéfica para o seu cliente. Sim. E aí que eu vou. A questão é o seguinte: quando você assumiu esse linguajar, esse conceito, eu acredito que você passe a ter um olhar muito crítico para como é o mercado hoje. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, claro, é lógico que a ideia aqui não é falar mal de ninguém, denegrir ninguém, mas a ideia é a gente desenvolver uma um crítica senso construtiva. crítico. Uma crítica construtiva. Sim. O que você vê no mercado hoje dos profissionais, inclusive quais são as dicas que você pode dar para esses profissionais, Sim. com o intuito de entender que existe um mercado hoje que é inevitável, mas é importante eles começarem a pensar nisso. Qual que é a dica? Qual que é o caminho? Quais são os erros que você vê hoje em dia? Olha, eu estudo muito, eu busco muito para saber de profissionais de fora e que às vezes são até do Brasil mesmo, mas que também tem empresas multinacionais, porque eles trazem tecnologias para cá. Inclusive tem a YouGreen, que eu encontrei no Instagram e até hoje eu acompanho eles. Eles sempre trazem muitas notícias e eles explicam o que acontece. E o que eu aprendi? Que aqui no Brasil, o pessoal vê muita coisa na televisão, em filme, ou às vezes em casa de famoso. E eles não entendem que lá fora o clima é outro. Por exemplo, esse estilo de casa quadrada, que não é a casa com cara de casa que costumam falar, não é né? cara com cara de casa. Esse estilo não é do Brasil. Ele começou a ser implantado no Brasil porque ele é mais limpo, ele é mais fácil de você, no seu dia a dia, de ter uma manutenção ali diária, e as pessoas acham bonito. As pessoas, eu não acho, para ser bem sincera. Mas se um cliente acha, eu vou adaptar esse estilo ao design biofílico, entendeu? Então, assim, muitas coisas as pessoas acham bonito e querem aplicar na casa, mas às vezes elas mesmas não gostam. Elas precisam se conhecer melhor, às vezes, entender qual é o estilo que vai fazer bem para ela e não qual é o estilo que é bonito para todo mundo. O que está na moda. Eu sou muito contra o que está na moda, mas a questão de tendências eu entendo que elas têm um fundamento do estudo, né? Isso. Mas o que está na moda, a pessoa fala assim, tá em alta, eu quero. Mas você acha bonito? Você gosta? Entendeu? Eu pego muito nisso. Eu sempre pergunto para os clientes, mas tá na moda, mas você gosta? Se passar daqui 5 anos, você vai continuar gostando? Exato. Então, aí ela fala, posso te mostrar outras opções para você ver? Quem sabe você não gosta de uma coisa que seja diferente e única para você? Aí ela já, entendeu? Às vezes a pessoa não pensa isso. E a gente tá ali para mostrar isso para ela. Para dar um pouco de fundamento, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma visão superficial de algum estilo arquitetônico, Sim. alguma coisa assim. E é o que você falou, ela não sabe como que isso vai impactar o dia a dia dela. É, a vida, né? Não é nem questão de gosto, é questão de saúde, de humor, quando ela estiver ali dentro. O estudo que for feito, que nem você falou da janela grande. Para mim, não faz muito sentido. Não sei qual foi o projeto, qual foi o estudo que foi feito nesse projeto, mas às vezes dá a impressão que foi um copia e cola de outro, o projeto do Pinterest, da internet. Que as casas são muito iguais. Não tem personalidade, não tem identidade. Parece que é muito cópia, entendeu? Então, cada casa está posicionada de uma forma. A gente tem que estudar como que o sol vai bater nela, como que o vento vai bater nela. Então, eu não entendo porque eu não faço projetos desse jeito. Por isso que eu não tenho como te falar, criticar. Porque vai que foi feito um estudo ali, entendeu? Eu não sei. Mas, na minha opinião, é muito igual as casas. Elas são muito iguais, né? Muito parecidas. E, para mim, não tem graça. A gente entende, né? Que tem a questão de mercado, né? Assim,
A pessoa constrói uma casa que eu acho muito errado, porque assim, você trabalhou sua vida inteira, você guardou o dinheiro, você juntou ali para construir uma casa. Eu tenho que construir uma casa assim, porque se eu fizer uma casa do meu jeito, depois eu vou ter problema para vender. Vai ficar brega. Vai ficar brega. Mas, poxa, você vai viver na sua casa, você trabalhou para isso. É você que tem que gostar. É você que tem que gostar. Se sentir bem ali dentro. Então, a gente até... Na última entrevista nossa, a gente teve a Roberta do Sebrae, que ela falou assim, poxa, a arquiteta fez um projeto lindo, colocou uma luminária maravilhosa, meu marido, das 2 primeiras vezes, derrubou a luminária. Nossa. Entendeu? Então, assim, no papel, fica lindo. Fica. O papel aceita tudo, O papel né? aceita tudo, mas eu acho que essa análise que você precisa fazer junto com o cliente é importantíssima, para mais e para menos. Porque, assim, se você parar para pensar... quando você fala, eu já imagino sendo o seu cliente, né? Então, olha que legal, vamos colocar planta, vamos pensar. Planta não adianta, eu acho que você passa por isso. Vou pôr um vaso. Cara, o cliente pensa, mas esse vaso aí, cara, eu tenho que regar esse negócio o dia inteiro, eu tenho que pôr fertilizante, esse negócio vai secar. Aí se eu esquecer de regar, minha vida é muito corrida, não vai dar. Isso, acontece. Né? É o que eu falei, às vezes a pessoa não gosta de planta e eu falo, então vamos colocar algo da natureza que você goste. Tem uma janela aqui, tem um jardim lá fora. Lá fora pode ser. Então você vai ter a janela que você vai ver o jardim. Já tá tendo contato com as plantas. Aí já tem a iluminação natural, ventilação... Aí a gente vai estudar as cores, o clima ali do espaço, né? Que são várias metodologias. Se eu for falar tudo, é muita coisa. Mas você acha que as principais metodologias... As principais que eu uso são essas. Iluminação natural, isso, ventilação natural, cores, o contato com as plantas, com a natureza no geral. Existem texturas também, como, por exemplo, pedra natural, madeira... Essas texturas naturais... Os materiais também. Isso, os materiais... dependendo de como eles são aplicados, até mesmo tecido de fibra natural também vale. Às vezes, como você falou da planta, um quadro que mostre as plantas, que não é a natureza viva, mas é um quadro que remete à natureza, também contribui para o design biofílico. Então, são várias formas que, às vezes, nem tem ali na lista do que engloba, mas a gente estudando e fala, nossa, acho que isso... vai conectar a pessoa à natureza. E aí, mostrando para o cliente, ele fala, eu vou gostar de ter isso. Gostei, quero isso no meu projeto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Planta artificial. Como é que a arquitetura e o design biofílico vê... Mas assim, você tem que falar a verdade. Não adianta você vir querer... Não, vou falar a verdade. Se o cliente quer colocar na casa dele, a casa é dele, ele vai colocar o que ele quiser. Mas eu não coloco no projeto. Eu já deixo bem claro, não coloco. Você é totalmente contra. Sou. Porque se é uma planta, ela tem que ser uma planta. Sim. Se ela é artificial, é para decoração. O cliente pode colocar, mas eu não coloco. Eu deixo bem claro. Se ele pode até falar, essa aqui eu não vou querer colocar. Pode ser artificial? Pode, a casa é sua. Eu preferiria que fosse natural, mas se você quiser pôr artificial... porque tem isso também, né? A gente pode obrigar também o cliente a fazer, né? E hoje em dia, eu acho que eu não tenho planta artificial em casa, eu nunca tive. Eu também não acho muito legal. Mas hoje em dia tem algumas plantas que você não consegue mais falar que não é. Então, Sim. Mas assim, eu tenho um pensamento muito... como posso falar? Que é meio controverso. Ao mesmo tempo que eu não gosto, eu não usaria, por exemplo, na minha casa. Mas se não tem como mesmo, eu acho que se aquela planta artificial passa uma sensação de natureza, já está contribuindo um pouco. Não vai contra totalmente, né? No meu pensamento, tá? Não vai contra totalmente. Mas, em alguns casos, como você disse, é a necessidade. A pessoa quer ter uma planta, mas... né? Não quer ter o trabalho Tem gente que planta. fala assim, se não dá para ter, não tenha. Mas, às vezes, aquela planta artificial vai passar uma sensação de natureza. A gente nunca sabe, né? Como vai ser a vida daquela pessoa. Então, em alguns casos, dá para abrir uma exceção. Eu acho, eu não sei, posso estar errado. Eu acho que a planta, ela tem uma função que vai um pouco além da estética. Eu acho que o ato de você cuidar dela, de você ter uma responsabilidade, eu acho que aquilo tem uma função um pouco terapêutica. Com o cliente, né? A natureza, ela é terapêutica, né? Existem medicamentos que vêm da natureza, então... Quando a maioria dos seres humanos entender isso,
a gente vai começar a entrar num caminho mais natural e mais saudável para todo mundo. Porque não é só na arquitetura, isso serve para todo mundo na vida. Ter esse contato com a natureza e entender o quanto que isso faz bem pra gente. Porque muitas pessoas não ligam, não se importam. Falam, não preciso. Mas existem estudos que comprovam que sim, precisa. Todo ser humano precisa ter o contato com a natureza. E eu acho que isso faz bem Faz. para o ser humano e também faz bem para a sociedade. Vou te dar um exemplo. Você é de Bauru ou não? Eu nasci em Bauru e moro em Bauru? Agudos atualmente. Então, ou seja, você deve estar ciente que a gente tem um problema crônico na nossa cidade, que quando chove, a gente tem uma avenida que alaga. Sim, com certeza. E assim, desde a minha época de faculdade, eu já bato nessa tecla. Porque tem que fazer e aumentar e não sei o que, não sei o que. Cara, para mim, o segredo é muito simples para você resolver o problema. Você tem uma bacia aqui, a avenida ela foi feita em cima de um rio. Já começou errado a história, né? É verdade. A história já começou errado, mas tudo bem. Cara, se você pegar as 10 quadras de um lado e 10 quadras de outro, você vai perceber que é o seguinte. Primeiro, todas as casas estão 100% pavimentadas. Você não tem uma casa com uma área verde, você não tem uma casa com uma árvore, você não tem. O que acontece? Você não tem drenagem, você não tem permeabilidade de solo. Mas aí eu te pergunto, não é obrigatório nos projetos? Vocês como arquitetos vão saber me responder melhor. Sim. Não tem que ter uma porcentagem de área permeável? Tem que, só que o que acontece? Que é o que acontece. Você constrói a casa, você deixa a área, aí você tem a fiscalização, pega o habite e o cara vai lá e mete concreto na área. Sim, acontece muito. E aí, o que acontece? Aí você tem a água que cai no telhado, essa água é direcionada para uma tubulação e vai para a sarjeta e vai lá, e aí aí é uma... canalizada. É uma quantidade... Nas Nações Unidas, ela fica ali. É um volume de água muito grande, não comporta. Inclusive, foram feitos vários projetos por estudantes na minha época, até antes, que eu já achei, assim... E tentando solucionar. E a prefeitura, de alguma forma, até o momento que eu vejo, ainda. não aplicou nada. Não aplica. Eles ofereceram um projeto já várias vezes. Eu já vi muita gente fazer isso. Mas eu acho que só se tiver essa fiscalização dessas casas... Então é o seguinte, vamos fazer uma fiscalização na casa do fulano. Porque é uma situação que impacta na sociedade, impacta na cidade. Aí você vai na casa do fulano, é o seguinte, sua casa está 100% concretada. Não pode. Eu não quero saber. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai... notificar. A gente vai fazer uma obra de infraestrutura e você vai pagar uma parte disso. Porque você é o responsável por isso, não está certo toda a sociedade sofrer com isso. O certo é fazer isso, né? Fiscalização, se não fizer multa... Multa. E pronto. E pega esse dinheiro e coloca na infraestrutura. Isso. Porque, cara, você pegar uma quadra, sei lá, a quadra tem 100 por 100, a quadra deve ter 10 casas de um lado, 20, deve ter umas 25, 26 casas por quadra. Isso vezes 200 quadras... Cara, é uma metragem quadrada que você perde de permeabilidade do solo. E você percebe que é uma parte dali que tem, onde tem a maior inclinação e é a parte mais antiga, né? Que antes era paralelepípedo e asfalto, que o paralelepípedo também tem uma drenagem, segura um pouquinho mais água. Segura um pouco mais. O asfalto manda água e assim... E é um problema crônico da nossa cidade. Eu acho que tem um fundamento nesse aspecto muito grande, nessa questão de displicência das residências. Eu acho que falta uma parte de falta uma responsabilidade da pessoa também, né? E mostra a importância de você ter um espaço natural na sua casa. Sim. Porque, assim, é estético e ele é funcional, ele é social. Se você não tiver, você está prejudicando o seu vizinho. Está prejudicando a si mesmo, né? Esse assunto aí dá para gravar um podcast. Vamos gravar um só sobre esse assunto. Plano diretor da cidade. Mas você vê como o cara conversa muito com o tema. Com certeza. Porque, assim, não é só estética. Não é. É necessário, cara. Inclusive, hoje mesmo eu fiz um post falando sobre isso, que a estética ela não deve ser a primeira coisa. Às vezes é a última coisa que a gente vê. A funcionalidade, o bem-estar da pessoa, como que vai ser o uso daquela casa, o dia a dia... Como que as coisas funcionam, todos os detalhezinhos funcionam. E fazer tudo funcionar bem junto. É mais ou menos assim que eu tenho que explicar para o cliente entender. Então, a beleza, que é a casca da casa, do espaço, é por último. Isso a gente deixa bonito no final, mas o mais importante é a função desse espaço. E a gente percebe que existe uma onda cada vez... mais contra isso. Mas como você é uma pessoa que está mais por dentro desse mercado, eu queria te perguntar.
como é que essa bioarquitetura, esse design biofílico, como é que ele vem caminhando, evoluindo ou não no decorrer dos anos? E como você vê isso no futuro? Olha, eu percebo que muitos profissionais estão indo para esse caminho. Mas, como aconteceu comigo, às vezes não é nem um medo, mas aquela certeza maior de que o caminho que já é feito do tradicional, da arquitetura que não tem o design biofílico, Vai que ser é o menos padrão, difícil. vai ser menos difícil porque a pessoa não vai precisar estudar sobre, ela já aprendeu o básico na faculdade. Já vai, provavelmente vai ser mais fácil de captar clientes, porque é o que as pessoas atualmente, a maioria, acha bonito. Então, é o caminho mais fácil, que era o caminho que eu quase estava. Mas, esse caminho, por mais que seja mais difícil, é o mais adequado, no meu ver, na minha opinião. É o que faz melhor para a pessoa. É um propósito, né, cara? É o meu propósito. Ela está acreditando no negócio, Sim. né? Então, é um posicionamento de mercado, coisa que a gente já vem falando desde sempre aqui, Sim. né? O posicionamento de mercado, eu acho que E é muito eu importante. acredito que no futuro isso precisa mudar, porque o planeta grita por uma mudança. Eu estava estudando esses últimos dias sobre arquitetura indígena, que eu admiro muito, inclusive Legal. sou descendente. Eu vi alguns posts no teu Instagram a respeito dos indígenas, Sim. eu ia realmente te fazer essa pergunta. Você tem alguma ligação com o povo Tenho. indígena? Meu bisavô era Seu indígena, bisavô, sim. legal. Verdade? Sim, lá de Alagoas. Na Palmeira legal. dos Índios, verdade. Então, eu tenho uma conexão muito forte, né, sanguínea, com esses povos, né? Com esses meus ancestrais. Talvez a minha vontade tenha vindo daí, não sei. É uma coisa que vem muito, realmente, certeza. né, da minha alma, assim, de querer fazer isso acontecer. Então, eu estava estudando e eles falam que o planeta ele é autossuficiente. Se a gente utilizar adequadamente tudo que ele nos oferece, não vai faltar para ninguém. Mas o ser humano, infelizmente, passa da conta, né? Vai muito além. Aproveita e abusa realmente abusa do meio ambiente, do que o planeta oferece. Então, se não fosse assim, seria bem melhor. Então, se as pessoas não mudarem esse pensamento de que não precisa fazer nada, que tá bom do jeito que tá, a gente já imagina como vai ser o futuro. Então, realmente precisa. E ainda mais para um setor como o nosso, que é um setor que tem uma responsabilidade enorme em relação aos resíduos que a gente manda Sim. pro planeta. A gente precisa entender... Os resíduos, né, da construção. Por exemplo, a gente fala que o cimento é o segundo material mais consumido pelo ser humano. Ele só perde para a água. Então, assim, tudo bem, mas o cimento... o cimento queima, cara, de minério. Isso daí manda uma porrada de CO2 para a atmosfera. Pois Claro que eu tinha esses dados, não lembro mais. Mas é claro que por trás disso a gente precisa ser justo também e entender que existe toda uma galera estudando dia e noite para diminuir essa poluição, para auxiliar. Então, assim, eu não vou falar... Para criar novos materiais eu não também. vou falar, a indústria cimentícia tá acabando com o planeta. Não, de maneira nenhuma. Não, tem muita gente muito dedicada para fazer mesmo. isso da melhor forma possível, tá tudo certo. Mas o fato é que o uso de concreto hoje nas obras... Ainda continua muito alto. Eu sou radical, eu já falo que o concreto tem que acabar. e quando eu falo isso, metade dos meus amigos de engenheiro já quer me matar já. Mas assim, é um negócio que não tem fundamento nenhum. Existem outras formas, né? Existem outras técnicas, Falando outros nisso, materiais. queria pegar um gancho aqui antes que a gente esqueça e falar do nosso mais novo parceiro, a iBuild Bauru. A iBuild Bauru, é isso aí. Que está trazendo aí para a cidade o sistema de Light Steel Frame, né? Sim. E queria que você falasse um pouco melhor para a gente aí, Dimitri, para o pessoal que está assistindo a gente. Fala um pouquinho para... Então, galera, o futuro da construção civil já chegou. Ele é inteligente, previsível e eficiente. Se você busca o que há de mais moderno em execução de obras, precisa conhecer a iBuild. Especialistas no sistema construtivo Light Steel Frame, a iBuild substitui o improviso por planejamento e engenharia de precisão. O resultado? Obras mais limpas, alto desempenho termoacústico e prazos até 3 vezes mais rápidos. Como rede nacional, a iBuild possui processos rigorosos e uma metodologia validada, garantindo controle, qualidade e previsibilidade em todas as etapas da obra.
Mais do que construir, a iBuild entrega segurança, tecnologia e a tranquilidade que o seu investimento exige. Siga a iBuild Bauru nas redes sociais e descubra como é construir com método. A iBuild tem um material muito legal de steel frame, cara. Muito bacana. Fala um pouco pra gente sobre esse novo sistema construtivo. Novo assim, né? Para Bauru, existem algumas outras empresas que já trabalham com essa vertente, né? Nesse segmento. Porém, eu acho que a iBuild é uma franquia, né? É uma empresa nacional aí. Sim, é uma franquia nacional. Franquias aí espalhadas pelas principais cidades do Brasil. E a gente vem, né, se familiarizando cada vez mais com esse processo. Como é que... eu acho que a iBuild ela conversa muito com o tema que a gente está discutindo aqui, que é a industrialização da construção. Quando você industrializa os processos, primeiro você otimiza o tempo, você diminui o tempo, você diminui a quantidade de pessoas e, acima de tudo, você diminui os resíduos. Então, enquanto numa construção convencional você joga 30% do que você... 30%. A cada 10 prédios que você constrói, 3 prédios vão para caçamba. Entendeu? Complicado. Esse é o cenário que a gente vive hoje. Então, eu acho que iniciativas como a da iBuild, onde você industrializa e você diminui muito. Se eu não me engano, para fazer uma obra em steel frame, você usa 95% menos água, 80% menos energia e 70% menos resíduos. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, é exatamente isso, né? E assim, é claro que por trás disso você tem que ter uma mão de obra altamente capacitada e treinada, né? Você não é qualquer pessoa, mas, cara, frente a um método convencional, as vantagens são muito grandes, cara. Aí a gente cai naquele assunto que a gente costuma debater aí nos nossos episódios anteriores, que é a falta de mão de obra especializada, né, na construção civil, que está cada vez mais preocupante, né, porque novos profissionais não estão se formando, não estão entrando no mercado de trabalho. E essa metodologia, esse método de construtivo da iBuild, eu acho que é um método, digamos, menos difícil, mais simples de ser... Sim. A gente precisa de muito mais tempo na fase de projeto e planejamento do que propriamente na fase de execução, diferente de uma obra convencional. Certo. Que a gente sabe, a gente vive o mercado que muitas vezes a obra está acontecendo e nem terminou o projeto ainda. Sim. E aí o projeto vai e muda e Verdade. tira e coloca. Assim, então, assim, a desorganização que a gente tem hoje é essa, e esse Entendi. é um espelho da atualidade, não adianta. Então, assim, quando você trabalha com um processo mais bem pensado, mais bem elaborado, isso potencializa muito mais, isso daí dá muito mais vantagens para o cliente. É claro que existem alguns clientes que têm uma certa aversão, que é normal, faz parte. Sim. Mas quando a gente começa a apresentar as vantagens do segmento, cara, tem muita vantagem. É muito Legal. bacana, muito bacana. A gente gosta bastante. O Jerônimo, ele tá trazendo a franquia da iBuild aqui para Bauru. Mandar um abraço pro Jerônimo aí, obrigado. Um abraço pro Jerônimo, bacana, um parceiraço nosso. E a gente acredita que é algo que vai crescer cada vez mais. Existem alguns cálculos de que até 2050, metade das obras vão ser em steel frame no Brasil. Legal. Eu acho que vai ser mais. Mas a esperança é que seja isso. Que bom. Você falou de time de obra, eu queria perguntar para Ana, existe desde a concepção, né, do projeto, né, da ideia, você já deve começar a pensar no que você vai colocar de design biofílico no projeto, né? Sim. E uma outra coisa que eu gostaria que você também falasse um pouco pra gente. A gente também tem muitos seguidores no nosso Instagram que são paisagistas. Sim. Ah, que legal. E também eu acho que vale a pena, porque eu acho que acaba, né, Sim. falando a mesma língua aí, né? Que você costuma trabalhar junto com alguma parceria, em paralelo aos paisagistas? Como é que funciona isso? Sim, outros profissionais, paisagistas, tem alguns profissionais que trabalham especificamente com certo tipo de material, por exemplo, bambu. Uhum. Em Agudos tem um pessoal especializado, eles fazem até forro de bambu. Legal. E é um material novo para mim, mas já vem sendo usado no mercado há muito tempo, né? Como vocês disseram,
tem que ter a mão de obra especializada para fazer. Então, isso que está começando a mudar. Eu vejo que está mudando lentamente, mas em algum momento vai dar uma acelerada, porque muitos recursos estão ficando mais caros. Então, esses novos materiais podem aí acabar substituindo. E os paisagistas, eu tenho alguns colegas paisagistas que a gente faz parcerias, indicações, né? E realmente tem muita conexão com a arquitetura biofílica, na questão não só das plantas, mas a manutenção, a implantação, o estudo do espaço, como que vai ser aplicada a planta ali, o paisagismo ali, para que fique harmônico com o projeto. Então, eles têm esse estudo para fazer essa parte. Quando eu tenho alguma dúvida, eu já consulto eles. Legal. Bem bacana. Trabalhar a 4 mãos o projeto, claro, né? Sem dúvida nenhuma, parceria. Engenheiros também. Engenheiros, né? Sim, eu tenho amigos de engenheiros, até designers de interiores, designers mesmo. Então, assim, na minha visão, as profissões têm que trabalhar conversar, né? Sim, não tem que ter uma união, não tem que ter uma briga, né? Uma competição. Tem que ter uma sinergia para que as coisas fluam mais. Isso aí, principalmente da mesma região, para que vocês possam se ajudar, né? Legal. Você citou da questão de esse assunto começar a engrenar, né? Eu acho que iniciativas como a sua são fundamentais para que isso aconteça. Sim. E você citou no começo que você estava seguindo por um caminho mais modulado, mais padrão, mais comercial. E aí você falou, não, pera lá, minha vibe não é essa, eu tenho que voltar. Como é que foi esse... Vou levantar minha bandeira. Né? Como é que foi esse gancho? A verdade é que, assim, um pouco foi os clientes que insistiam muito em fazer dessa forma. E aí eu fui fazendo. Dentro de mim, eu queria realmente continuar, mas aí eu ia fazendo porque era o que o cliente pedia. E por mais que eu insistisse, talvez na época eu não sabia como falar ou como explicar para ele o quanto isso era importante, e eu precisava de mais estudo para me comunicar melhor, porque conhecimento eu já tinha até um pouco o suficiente na época para aplicar no projeto. Mas para o cliente entender, eu acho que eu não tinha. Para vender a ideia, isso, né? exatamente. Sim. Na época, né, eu falo. Mas aí que eu falei, eu vou estudar mais, como que eu vou explicar para esse cliente, para ele entender que é bom isso e ele aceitar. Então, eu continuei nesse caminho mais modulado, mas ao mesmo tempo eu também estava estudando o design biofílico, a comunicação, né, o marketing, a venda. E aí, quando eu me senti preparada, acho que fazem mais ou menos uns 2 anos e meio, que foi quando eu realmente chegava nos clientes e falava assim, olha, além da arquitetura de interiores, eu trabalho com uma metodologia que chama design biofílico. Você já ouviu falar? Aí eles falavam, não, nunca ouvi falar. Então, eu vou te explicar. Aí eu mandava várias imagens dos projetos que tinham design biofílico e explicava para eles. Olha, é isso contribui para isso. Comecei a divulgar no meu Instagram. Isso já tem muitos conteúdos antigos até que eu explicava. Sim. Mas continuei divulgando, repetindo isso com frequência para que as pessoas realmente entendessem. E eles falavam, que legal. Pode fazer no meu, então. Mas vai ter um custo adicional? Eu falei, não, é o valor de um projeto, mas eu vou aplicar essa metodologia para que você tenha qualidade de vida. E legal. Às vezes isso acaba até conquistando, porque a pessoa acha que vai ganhar um bônus, né? Sim, é um diferencial, obviamente, né? Semana passada a gente teve uma entrevista com a arquiteta Juliana no Arquitalks Flash. E a gente falou muito dessa questão de diferencial. E ela, não sei se você estava acompanhando, ela deu um ponto de vista sensacional, que é o seguinte, o pessoal acha que diferencial é uma coisa extraordinária e sensacional, sim, que põe você lá na frente. E ela falou, não, às vezes é um processo que você faz, às vezes, é um detalhezinho que você faz, que você consegue fazer de uma forma bem feita, você joga uma luz naquilo e mostra para o seu cliente. Então, às vezes, esse conceito, ele pode ser um diferencial do ponto de vista de você falar, olha, eu faço dessa forma e o resultado é esse. Sim. Eu acredito que você já tenha o feedback dos clientes que você atendeu. Sim, e eu acho que essa prova viva, eu acho que é fundamental, né? Uhum. Mas aí deixa eu te perguntar. Hoje, na sua carreira, você percebe que você recebe clientes que já estão inclinados a essa proposta, ou você ainda está levantando a bandeirinha para todos, você ainda está mostrando esse trabalho para todos?
Olha, eu acredito que 90% dos clientes já estão me procurando por conta disso. Conhecendo por se esse trabalho. identificar, porque nas minhas redes sociais, no geral, já está bem claro. Cada imagem, cada post tem natureza. Seja em forma de planta, de luz natural, ou até animais, porque também faz parte, os animais têm esse contato. Tudo que faz parte da natureza. Então, tá bem estampado ali. Ainda tem uma porcentagem que vem só para regularizar. Entendeu? Acontece, isso é normal. E eu faço, porque é o que a pessoa precisa. Sim, lógico. Mas, em alguns casos, a pessoa faz esse projeto e depois ela fala, eu queria dar uma mexida em casa aqui, eu preciso dar uma repaginada, o que você acha? E nisso, esse projeto já leva a outro. Entendeu? Então, é um caminho. Então, eu tô ali, o meu papel é ajudar o cliente que precisa transformar a casa dele. Então, alguns ainda não é 100% design biofílico. Mas tem uma galera que já está indo para você através tem. já entendendo esse conceito, essa linguagem sua. Já, e o pessoal comenta mais hoje em dia, porque como eu falo com mais coragem, porque que nem você falou, tem muita gente que às vezes tem medo, né? Mas o segredo é você ser você mesmo. Se isso tá dentro de você, não precisa ser o design biofílico, mas às vezes a pessoa, ela gosta de trabalhar com cores, mas hoje em dia é muito neutro, tudo muito branco, cinza. E por isso ela tem medo de pegar a cor e aplicar na casa. E falar para o cliente, vamos pintar essa parede de azul, de rosa, de amarelo, porque isso vai dar vida para sua casa. Então, a pessoa realmente ter coragem de assumir quem ela é, o que ela gosta e mostrar isso para o cliente. Não só para o cliente, para todo mundo. Porque eu vejo que isso está fazendo diferença. Não só nas pessoas que estão me procurando, mas na interação que as pessoas têm. Muitas pessoas estão se identificando. E eu achei que não ia ser assim. Eu estou me surpreendendo com isso. Legal, muito bacana muito legal. saber disso. Você citou também que é um evento que acabou sendo preponderante aí para a vida de muitas pessoas, que foi a época da pandemia. Sim. Da Covid, né? E eu acho que isso foi um divisor de águas muito grande em várias profissões, acho que incluindo na sua também. Quais foram as diferenças que você percebeu desse antes e desse depois? Olha, eu percebi que a rotina das casas, né, no geral, depois da pandemia, elas precisaram mudar. Porque na verdade, durante a pandemia, porque quando as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, eu, pelo menos, quase enlouqueci. Foi uma época muito difícil. Porque foi uma mudança muito drástica para quem trabalhava fora. Sim, eu ainda não trabalhava home office. Eu trabalhava fora, fazia estágio fora, estudava fora na época, né? Eu estava no último ano da faculdade. E além do fato de eu não estar na sala de aula, que o curso de arquitetura, você estar na sala de aula faz muita diferença, né? É um curso muito prático. Sim. Então, você ficar ali trancado em casa, não ver rua, não ver gente, você precisava mudar dentro da sua casa, para a sua vida mudar. Porque ali a gente estava acostumado a estar algumas horas do dia. Sim, né? chega em casa, come, deita e dorme. Então, foi aí que nasceu o design biofílico. Essa metodologia que veio de fora, veio dos Estados Unidos, porque as pessoas precisavam mudar como elas se sentiam dentro daquele espaço. E como mudar isso? O que estava faltando ali? O contato com o exterior, com a natureza, com o meio ambiente, é onde a gente vive. Então, isso que foi o start que deu início ao design biofílico. Então, por isso que mudou depois, né? Depois as pessoas começaram, agora é home office. Hoje em dia, home office é mais comum. Então, você pode perceber que dentro da onde tem um home office, tem uma planta, tem uma janela, tem mais cor. As pessoas usam mais isso, porque usam algo que elas gostam, um objeto afetivo. Sim. Uma decoração que ela ganhou da mãe, do pai, da avó. Uma coisa que... É sensorial. Né? Isso, exatamente. Sensorial. Extremamente sensorial. E cada pessoa sente de uma forma o espaço. Então, por isso que tem que ter um estudo em cima daquele cliente, daquele programa de necessidades. Dimitri, nós estamos caminhando agora para a reta final aqui do nosso episódio. Mas já, eu estou vendo aqui a revista Interarch. Sim, a gente recebeu as revistas. O Lúcio mandou para a gente lá de São José do Rio Preto. E ele é nosso parceiro aqui do ArchTalks. A gente, inclusive, nessa edição aqui da revista, a gente saiu aqui nas últimas páginas, aparecemos aqui. Estamos ficando famosos. Gostaria de mostrar aqui para vocês, agradecer ao Lúcio aí pela oportunidade.
Nosso trabalho aqui sendo reconhecido. Bacana. Muito bacana. O pessoal da revista super atencioso também auxiliou a gente demais. Muito bacana. Obrigado. Um abraço para toda a equipe da Interarc. A gente está muito contente de fazer parte desse projeto deles. A gente entende que a Interarc conversa muito com o mercado de arquitetura e construção. Ela representa vários nomes importantes e assim, é importantíssimo para a gente estar fazendo parte disso. A gente está muito feliz e muito orgulhoso. Então fica aqui o nosso grande agradecimento a toda a equipe da Interarc. Maravilha. Obrigado, Lúcio. Um abraço. É isso aí. Você tem mais alguma pergunta para Ana? Como é que tá aí? A pergunta a gente tem um monte, mas não dá tempo, né? Não, dá tempo. Vamos lá, dá mais tempo de mais umas 2 perguntas, dá tempo sim. A gente conversou muito com o foco residencial. Uhum. Eu queria perguntar para você se você já teve a oportunidade de fazer algum projeto e como é a parte comercial. Quais são as diferenças? Quais são os resultados que são exigidos? Como é que é isso daí, quando você vai para a parte comercial? Eu já fiz clínicas, né? E principalmente áreas da saúde envolve a vigilância sanitária. Então, não é um problema, né? É uma diferença para mim. Então, tem a questão das plantas, que não é todo ambiente que pode ter. Legal. Tem o ambiente hospitalar, ele tem várias características, Isso, né? É exigência. Existe uma normativa, né, específica hospitalar, né? Que eles pedem, que, por exemplo, dentro da sala do consultório não pode. Então, o que dá para fazer ao invés da planta? Então, já teve casos de eu fazer esse tipo de projetos de clínica e não ter condição de colocar. Então, a gente colocava um quadro, colocava uma cor na parede. Os materiais também, por exemplo, a madeira. E dependendo do espaço, não pode colocar, porque tudo não é que impermeável. Orgânico, que pode ter a proliferação de micro-organismos. Que eles absorvem as bactérias. Não pode. Porque né, tem todo sim, tem que ter toda uma questão de saúde, né? Sim, higiene, né? Então, sem contar que é um ambiente que está sendo limpo frequentemente com produtos químicos, né? Então, assim, depende tem que ter uma resistência maior. Acho que até a parte de ventilação também deve ser meio controlada. Deve ser também diferente. Não, isso até é bom. As normas são boas, são bem favoráveis, porque elas favorecem a ventilação e a iluminação natural. Legal. Natural não, artificial. Mas dá pra gente adaptar com uma questão sensorial, como você disse. Uhum. Né? Como que vai ser essa iluminação? Por exemplo, clínica odontológica, que eu já fiz. Precisa de uma iluminação muito forte, porque tem que ter a iluminação ali focada no paciente. Mas, em volta, tem outros espaços dentro daquela sala que podem ser trabalhados de uma forma mais sensorial. Um quadro ou um material que não seja... que seja permitido ou que remeta a um material que seja natural, para que traga essa sensação de natureza ali. Também a janela, por exemplo, pode ter uma janela que ali dentro não pode ter a planta, mas pode ter uma janela que lá fora tem as plantas. Entendi. Então, eu faço muito isso em alguns projetos, quando o cliente não quer a planta dentro da casa. Certo. Para que ele pelo menos veja, né, o Entendi. céu. Tem o contato visual, né? Isso, pelo menos. Isso já contribui. Legal. Qual que é a mensagem que você pode deixar para os profissionais, até mesmo os estudantes de arquitetura que estão cursando, estão na universidade e que daqui a um tempo vão ingressar no mercado de trabalho e que possam vir a ter o desejo, a vontade de ingressar, ingressar nesse segmento que eu posso dizer que é específico, o design biofílico, a arquitetura biofílica, que você pode falar para eles? Coragem. Tenham muita coragem, estudem muito. Legal. Vocês nunca vão deixar de estudar, nunca. Vocês vão estudar, se possível, até o final da vida. Muito bom. E não desistam. Porque se vocês focarem, vocês vão conseguir. Maravilha. Vamos falar da Metalarc? Fala um pouquinho da Metalarc aí, mais um patrocinador nosso aí, um parceiro comercial lá de Jaú, a Metalarc. Mandar um abraço pro Escudilho. O Escudilho já esteve aqui com a gente, já gravou com a gente um episódio. Ele acreditando no nosso trabalho aí. É isso aí, falar um pouquinho da Metalarc. E é o seguinte, gente, projetar o extraordinário exige parceiros que dominam a técnica.
Quando o assunto é estrutura metálica, a referência que a gente tem é uma só. A Metalark é muito mais do que uma empresa de estruturas metálicas. Eles entregam soluções inteligentes que viabilizam as obras mais audaciosas da nossa região. Da precisão do corte à montagem no canteiro, a Metalark une tecnologia de ponta e uma equipe de confiança para garantir que o seu projeto tenha a forma e a resistência que ele realmente merece. Se você está querendo evoluir o nível das suas próximas obras, conheça a Metalark e descubra o poder do aço na arquitetura de elite. Um forte abraço para toda a equipe da Metalark, parabéns pelo trabalho que eles vêm desempenhando. Forte abraço. O Alessandro esteve aqui com a gente, foi uma o Alessandro Scudilho, sensacional. ele é arquiteto, e um dos sócios proprietários aí da empresa. Eles fazem um trabalho sensacional com estruturas metálicas, na grande maioria delas lindas, parafusadas, lindas, né? adoro, É uma sensacional, é um show à parte aí. É isso aí. Bom, para encerrar, gostaria de agradecer sua participação. A gente sabe que nos dias de hoje é bem difícil a gente dispor de um tempo para, né, se deslocar de uma outra cidade, vir até aqui, conversar com esses dois doidos aqui, eu e o Dimitri. Desculpa alguma coisa. Imagina, eu que agradeço. Volte sempre, precisar de alguma coisa aqui em Bauru, conte com a gente, né, Dimitri? É isso aí. É isso aí. Obrigado por ter vindo. Acho assim, foi uma experiência muito bacana. Acho que o motivo da gente ter trazido você é exatamente o motivo do programa, que assim, nós não sabemos, nós não conhecemos. O objetivo nosso não é o conhecimento vir da gente, muito pelo contrário. A gente tem dúvidas, não conhece várias coisas, e a ideia é trazer profissionais como você que tem esse conhecimento exatamente para compartilhar. Então, sim, compartilhar com todo o pessoal, né, que segue a gente aí nas nossas redes sociais. Estudantes, profissionais. Exatamente. Bom, agradecer toda a galera que curtiu, que acompanhou esse episódio aqui com a gente. Convido vocês a curtirem esse vídeo, deixarem um recado aí na descrição do vídeo. A gente vai deixar o contato da Ana aqui na descrição também, se vocês quiserem entrar em contato com ela. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a esse tema, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de responder a vocês. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.